Olá, gestora. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Boletim Escolar. Começa agora o seu resumo semanal de notícias sobre o mercado de educação, com tudo de mais importante que afeta você, gestor escolar e a sua escola particular de ensino básico. Mas antes de começarmos as notícias, não deixe de deixar seu like nesse conteúdo e compartilhar esse vídeo com a sua comunidade escolar. Tenho certeza que as informações que a gente vai passar aqui hoje são importantes não só para você, mas para todos que compõem o seu corpo docente e administrativo aí da sua escola. Então faz o seguinte, antes da gente começar esse vídeo, procura o link de compartilhar, o botãozinho de compartilhar que está aqui em algum lugar da tela e manda esse conteúdo no grupo de WhatsApp da sua escola. Assim, você ajuda também a seus professores, coordenadores, supervisores a ficarem bem informados sobre as notícias que envolvem o mercado de educação. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos vídeos. A gente está sempre trazendo conteúdo de qualidade, relevante aí para ajudar a sua comunidade escolar, a sua escola particular de ensino básico, a poder evoluir cada dia mais. Inclusive, nessa quarta-feira, a gente vai ter às 5 horas, a gente vai ter uma aula ao vivo e gratuita sobre captação de alunos em tempo de pandemia. A gente vai explicar um pouquinho quais são as estratégias mais efetivas e como as ferramentas do Melhor Escola podem ajudar a sua escola neste momento atípico a conseguir novos alunos. Agora sim, vamos para as notícias? Porque os professores das escolas particulares de São Paulo entrarão em greve a partir da quinta-feira, dia 11, caso as atividades nos colégios não sejam suspensas. A paralisação foi decidida em uma assembleia realizada no último sábado, dia 6. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, Simpro, reivindica que o retorno ao trabalho presencial só ocorra após a testagem de toda a comunidade escolar e o fornecimento de máscaras profissionais, do tipo PFF2, que protegem mais contra o coronavírus. O sindicato também pede a divulgação imediata dos casos de contaminação nas escolas. A decisão pela greve ocorre em meio à alta de internações pela Covid-19 no Estado de São Paulo. As escolas continuarão abertas, mesmo na fase vermelha da quarentena, a mais restritiva, mas alguns colégios já decidiram suspender ou restringir as atividades presenciais, considerando o grave momento da doença em São Paulo. Segundo o Simpro São Paulo, manter exclusivamente as aulas remotas é uma medida urgente e necessária, diante da escalada da pandemia e da aceleração na taxa de contágio. O sindicato deve enviar hoje uma carta ao sindicato patronal, com as reivindicações. Se a negociação não avançar, a greve terá início na quinta, como informa o Simpro. E como a gente falou, né, as escolas particulares, mesmo autorizadas a continuar abertas durante a fase vermelha em São Paulo, optaram, por suspender as atividades presenciais nas próximas 2 semanas, que podem ser as mais críticas da pandemia. Os colégios que decidiram manter as aulas presenciais da forma como estavam acontecendo no último mês, com até 35% dos alunos, também verificaram que muitos pais optaram por manter seus filhos em casa, por temor dessa nova onda de internações pela Covid-19. É o caso do Colégio Equipe, em Higienópolis, na região central. A direção decidiu suspender a partir de hoje, segunda-feira, as aulas presenciais para todas as turmas. A diretora Luciana Fevorini disse à reportagem da Folha, abre aspas, pelos dados da cidade, do estado, do Brasil todo, decidimos pela suspensão. Por mais que a gente tenha protocolos bem elaborados e implementados, não é o momento de fazermos as pessoas circularem e se colocarem em risco. A gente já falou aqui dos professores, já falamos sobre as escolas, mas a gente não pode deixar de citar os pais, que aparentemente estão indo na contramão dessas medidas de restrição. Porque um grupo de cerca de 30 pais, com filhos matriculados em escolas particulares, fez um protesto na noite da última terça-feira, dia 2, contra a declaração do secretário estadual de saúde em defesa da suspensão das aulas presenciais. A manifestação ocorreu em frente à casa do secretário, que mais cedo havia defendido o fechamento das escolas para conter a circulação do vírus em São Paulo, já que o Estado enfrenta o pior momento da pandemia. A declaração gerou mal-estar no governo João Dória, do PSDB. O secretário disse que, diante do aumento dos casos de Covid em um curto espaço de tempo, e percebendo que os pacientes têm permanecido mais tempo ocupando os leitos de UTI, seria necessário reduzir a circulação de pessoas. Com carro de som, panelas e cartazes, os pais defenderam que, em nenhum outro país do mundo, as escolas ficaram fechadas por tanto tempo, e que o secretário deveria fechar outros setores da economia, e não as escolas. Agora, mudando um pouquinho de estado, vamos falar um pouquinho do Amazonas, mais especificamente da capital amazonense, Manaus. As aulas presenciais para crianças de até 5 anos foram retomadas nessa segunda-feira, dia 8, em algumas escolas particulares. No último decreto, anunciado na sexta-feira, dia 5, o governo do Amazonas autorizou o retorno das instituições com atividades letivas presenciais para o ensino infantil ou creches. A medida é facultativa, ou seja, as escolas particulares podem optar se realizam ou não atividades letivas para o ensino infantil e creche nesse momento. A escola que opta por voltar a receber alunos deve
ter a capacidade máxima de 50% das salas, ou seja, no máximo metade dos alunos podem frequentar a escola. E uma notícia triste agora, né? Porque a pandemia pode levar o ensino fundamental brasileiro ao patamar de aprendizagem menor do que o atingido em 2015. Essa é a conclusão do estudo. Perda de aprendizado no Brasil durante a pandemia de Covid e o avanço da desigualdade educacional, encomendado pela Fundação Lehman e liderado por André Portela, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Portela explica que as estimativas elaboradas podem ter aumentado, visto que a análise foi de outubro e não levou em conta a evasão de alunos. Em 2015, os alunos brasileiros atingiram 252 pontos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, no final do ensino fundamental. 4 anos depois, na última avaliação realizada, a média subiu para 260 pontos. Segundo a pesquisa, a perda no aprendizado em alunos do final do ensino fundamental poderá ser de 9,5 pontos em língua portuguesa e 7,9 pontos em matemática. Assim, no pior cenário projetado pelo estudo, as medidas de aprendizado do Brasil cairiam para 250 pontos em português e 255 pontos em matemática, o que seria uma pontuação pior do que aquela que a gente atingiu em 2015, ou seja, uma perda gigantesca para a educação. E agora vamos falar de alimentação, isso mesmo, de alimentação, porque os adolescentes de escolas particulares consomem mais produtos ultraprocessados do que seus pares na rede pública de ensino. Jovens que praticam esportes e mantêm outros hábitos saudáveis, por sua vez, tendem a consumir menos bebidas açucaradas. Essas são algumas das conclusões obtidas pelo Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas em Ambiente Alimentar de Saúde do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, que geraram recentemente 2 importantes publicações em revistas científicas internacionais. As autoras do estudo cruzaram informações como a proporção do consumo de ultraprocessados e a opção pela merenda escolar ou por lanches comprados, e o uso de computadores e televisão pelos jovens. Por fim, concluíram que os ambientes escolares oferecem oportunidades para o consumo de alimentos ultraprocessados, e as escolas privadas têm maior potencial obesogênico. As análises demonstraram também que as escolas públicas são mais protegidas, uma vez que seguem as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Abre aspas. A oferta de refeições com alimentos saudáveis, frescos, nutricionalmente e culturalmente adequados nas escolas públicas podem ser um fator protetivo, diz o trecho do artigo. Os produtos ultraprocessados, de acordo com a pesquisa, são responsáveis por 28% do total energético ingerido pelos adolescentes, dado considerado alarmante pela professora Larissa Loures, uma das autoras do estudo. A britânica Pearson anunciou ontem a venda de 2 do seu sistema de ensino. Então essa é a nossa última notícia, uma notícia para animar a gente, né? Porque como a gente falou no último boletim, o bilionário e dono da Ambev, Jorge Paulo Lemann, investiu pesado no setor de educação e através do seu grupo, a Eleve Educação, comprou 51 escolas particulares do grupo Cogna. Agora a gente tem mais uma grande aquisição, uma aquisição de 920 milhões em ativos educacionais. Foi o caso da compra pela Arco Educação, que é dona do sistema positivo de ensino da Pearson no Brasil. Mais especificamente 2 grupos educacionais que representam a operação da Pearson no Brasil, o COC e o Dom Bosco. Esses 2 sistemas de ensino têm ao todo 210 mil alunos e são adotados por mais de 800 escolas, que fazem desses alguns dos maiores grupos educacionais do país. E esse movimento, né, de mais uma gigante do setor educacional comprando novas escolas, tende a dar bons indícios para a gente, que pessoas que entendem de dinheiro, né, que entendem de investimentos, estão investindo pesado no setor de educação. Pode ser um incentivo a mais para você aí, que é gestor de uma escola particular de ensino básico, a continuar investindo nesse setor. Porque com a pandemia de Covid-19, a gente percebeu quão grande é a diferença entre o setor privado e o setor público no Brasil. E os pais também perceberam essa diferença. E certamente aumentou a demanda dos pais por esse ensino de mais qualidade, que atualmente a gente sabe que é oferecido através das escolas particulares. Então, para você que pretende aumentar seu negócio ou simplesmente levar a sua missão, né, de levar a educação de qualidade para mais pessoas, tem uma grande oportunidade aí no pós-pandemia. E é com essa mensagem, né, e com essa grande oportunidade que a gente vislumbra no momento em que o Covid for superado, que a gente encerra mais uma edição do Boletim. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Mais uma vez, peço para que você deixe seu like nesse vídeo e compartilhe esse conteúdo. A gente encerra mais uma edição e tchau!